dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que está assistindo a gente pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ECL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de comentar dados da arrecadação. A gente vai falar sobre investimento direto no país e a gente não está falando de dinheiro que entrou de forma especulativa na nossa bolsa. E tem também o PCI, o Índice de Gastos com Consumo, o dado muito aguardado nessa semana nos Estados Unidos. Além disso, a gente vai cumprir a dívida com vocês e vai falar dos mercadinhos e lojas de conveniência que têm se espalhado aí por todas as cidades. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Dia da gente falar um pouco aí da balança de pagamentos, saiu o nível de investimento, transações correntes, então a gente vai explicar para vocês aí esse retrato aí que é a balança de pagamentos aí do Brasil perante o resto do mundo. Saiu também a arrecadação, vamos falar um pouco aí do que é a arrecadação, da onde veio essa arrecadação inclusive, né? Vamos falar também aí dos mercadinhos, né, dessas lojas de conveniência aí, mas antes de tudo a gente vai passar para a nossa agenda já, porque tem alguns assuntos aí que vão mexer aí com o mercado aí nessa manhã, né, Débora? Muito balanço de novo, né? Exatamente, a agenda está balançada mais uma vez. Então aqui no Brasil, antes da abertura, já saiu dados aí, ou resultados trimestrais da Uzi Minas. Esse balanço bastante esperado ontem, então a gente teve até um movimento positivo das ações mais ligadas à mineração e siderurgia, justamente por essa expectativa que está sendo criada em relação a esses resultados. Lá nos Estados Unidos saiu o balanço da 3M e no Reino Unido da NatWest. Na Rússia, 7h30 da manhã, teve decisão de política monetária e aqui no Brasil, às 8h, INCC de julho. Em seguida, a FGV também divulgou a sondagem da construção, também dados referentes aqui a julho, mas não para por aí, porque teve mais dados saindo por aqui no Brasil. A gente teve nota de crédito de junho, a gente vai trazer esse dado na segunda-feira, até porque hoje já tinha muita coisa para a gente falar com vocês, e aí a gente vai ver como é que estão aquelas famosas taxas de juros que a gente sempre traz. Saíram os dados de gastos com consumo e renda pessoal lá nos Estados Unidos e o índice de preços de gastos com consumo e núcleo, que são os chamados aí de PCI, núcleo do PCI. Esse dado é muito observado pelo Banco Central dos Estados Unidos, então tinha também uma grande expectativa por essa divulgação. Às 11 horas agorinha está acontecendo a teleconferência da Vale e também agora a Universidade de Michigan divulga ali o seu índice de sentimento do consumidor e as expectativas de inflação para 1 e 5 anos. Hoje ainda saem os poços de petróleo em operação nos Estados Unidos e à noite, lá para as 10h30, o lucro industrial da China. Esse dado também muito aguardado, porque o mercado está de olho na China e em possíveis desacelerações que podem acontecer por lá. Ao longo do dia, sai aqui o resultado primário do governo central e o relatório mensal da dívida, ambas divulgações aí do Tesouro, e ainda está acontecendo no Rio de Janeiro o encontro do G20. Então, uma agenda bem recheada hoje, André. Vamos começar então o nosso giro pelo mundo aí para falar o que está acontecendo. A gente tem essas notícias aí que a gente sempre sugere para vocês lerem todo dia aí para saber o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que está acontecendo, né? Mas parece que a Ásia retomou aí pelo menos essas perdas que tiveram nos últimos dias aí, né? Então o que aconteceu? Por que a Ásia retomou essas perdas, essas expectativas? O que aqueceu o mercado asiático, Débora? Olha, hoje lá a gente teve um movimento mais positivo, até porque a gente teve tombos consecutivos ali na Ásia. As bolsas elas aprofundaram bastante as perdas durante a semana. Esse movimento começou primeiro ali com uma frustração em relação à China e depois as medidas que foram tomadas por lá. A gente teve corte na taxa de juros de referência, depois corte nos empréstimos, né, nas taxas de empréstimos da China, mas isso não injetou ânimo no mercado. Em seguida, o tombo continuou pelos ventos vindos de Nova York, principalmente da decepção do mercado com os balanços do setor de tecnologia. Então a Ásia estava enfrentando um momento de muita fragilidade, de várias notícias negativas, uma seguida da outra ali. E aí ela chegou num ponto que os mercados começaram a ter uma reação, né? Então voltaram ali a subir porque caiu tanto e aí teve esse movimento contrário ali, já mostrando sinais de recuperação. Mas esse sinal de recuperação não aconteceu de uma forma homogênea. Lá no Japão, mais uma vez,
o Nikkei 225 ficou no terreno positivo, então escolhi ele para trazer para vocês e eu vou explicar por que ele ficou nesse terreno de exceção e nesse terreno negativo. O Nikkei 225 ele sofreu por todos esses motivos que eu já expliquei. Então ele sofreu junto às outras bolsas e acompanhou esse movimento negativo. Só que ele não conseguiu mostrar fôlego hoje por um motivo específico de Japão. Então é um movimento que a gente também já vem falando. Um deles é ali o iene, que acabou muito depreciado, principalmente aí frente a toda essa alta que teve nos juros dos Estados Unidos. Isso acaba mexendo com vários países, não é só com a nossa moeda que mexe. Então também sai recurso ali de países que são considerados pares do dólar, ou moedas pares do dólar. Japão é um caso e o iene é um par do dólar. Também essas moedas também enfraqueceram frente ao dólar. E aí o governo japonês, para quem lembra, eu até cheguei a falar, que foi o menor patamar do iene em muitos anos. E aí o governo japonês está estudando essa intervenção cambial para tentar segurar essa desvalorização do iene. Então esse foi um primeiro ponto que já tinha desvalorizado a bolsa japonesa. A outra é a expectativa que o Banco do Japão acabe aumentando a taxa de juros novamente, lembrando que ela ficou 17 anos sem mexer. Depois teve uma alta bem pequena ali para 0,10 ao ano e tem um estudo aí do Banco do Japão de aumentar novamente a taxa de juros por lá. E aí essa expectativa diminui o apetite pelo risco e faz com que a bolsa japonesa não se recupere junto às outras. Então ela continuou aí no terreno negativo, uma exceção na Ásia, mas aí por motivos locais de Japão não teve o fôlego que as outras bolsas tiveram. Vamos falar então agora do investimento direto no país, né, Débora? Porque você teve uma entrada de 6,3 bilhões aí em junho, melhor resultado para um mês desde 2013, e você chegou agora a 3,15% aí do PIB, né? 70,6 bilhões aí no acumulado em 12 meses de investimento direto no país. Vamos mostrar o gráfico só para ver como que o investimento direto aí percorreu aí esse momento aí. A gente vê aí que tem uma alta bem considerável, principalmente antes de 2013, muito puxada aí por capital mais especulativo, entrada de recursos em bolsa. A gente estava com aquele momento aí a bolsa se elevando mais, só que não era aí uma entrada de recursos assim tão produtiva assim. Aí a gente tem esse pico que aconteceu agora, né? Então a gente chegou nesses 70,6 bilhões no acumulado 12 meses, e a gente tem esse pequeno pico aqui que vocês estão vendo aqui, que é justamente esse aumento do equivalente ao PIB. Por que teve esse pico? E sendo que a gente está num momento de bolsa muito enfraquecida. A gente teve 1,2 bilhões de recursos saindo da bolsa, por exemplo, nesse momento. Então, outras coisas tem que explicar. Você tem uma entrada muito grande, um volume muito grande de dinheiro entrando nas que a gente chama aí de ações intercompanhia. Por exemplo, você teve muito agente estrangeiro comprando ações de mercados brasileiros, de ações de empresas brasileiras. E o mais importante, é uma entrada de 2 bilhões de dólares em recursos aí para realmente investimento, né? Então, isso aí foi o que explicou. Então, essa entrada de bolsa, essa entrada de recursos da conta de capitais aqui no Brasil, ela foi muito boa justamente pelo fato dela ser por ser investimento produtivo. Então, são empresas entrando no Brasil para melhorar a sua capacidade produtiva existente ou para fazer nova capacidade produtiva, fazer novas fábricas ou expandir as fábricas que já tem aqui. A gente sabe que tem montadoras entrando aqui, a BYD entrando, por exemplo, aí daqui a pouco. Você tem bastante indústria aí procurando. E a gente vê também aí que, inclusive, que reduziu a remessa de lucros dado para o exterior, ou seja, teve menos dinheiro aí que foi jogado no exterior também porque ele foi reinvestido no Brasil. Mesmo assim, se a gente pegar na conta de transações correntes, a gente aumentou o nosso déficit porque a gente não conseguiu um saldo tão bom na balança comercial. A gente teve saldo recorde na balança comercial no último ano e a gente não está conseguindo, pelo menos nesses últimos 2 meses, assim, se equiparar com o saldo que a gente obteve naquele momento. O agro está produzindo menos e daí explica. Mas é uma boa notícia, sim, essa questão do investimento direto
né, batendo o recorde, e melhor ainda, que é a notícia de uma boa qualidade de investimento direto, não é um investimento meramente especulativo que a gente via aí durante os últimos anos, até inclusive acho que foi um dos primeiros meses aí que a gente pode falar realmente, de fato, né, que esse investimento direto aí teve uma boa qualidade, assim, fazia muito tempo que eu não via uma entrada boa de recursos assim e com qualidade nesse momento, Débora. E pegando um gancho aqui da nossa audiência, porque o mês de junho, para quem lembra, foi ruim na nossa bolsa, né? A nossa bolsa sofreu um monte no mês de junho. Começou a se recuperar, teve aquela quinzena super positiva em julho, né? Então, no mês de junho, ela aprofundou muito as perdas, chegou a perder patamares importantes ali de piso. Então, isso mostra, né, que não foi realmente esse dinheiro especulativo, porque dinheiro especulativo, gente, é assim, ele vai entrar no momento favorável para obter lucro, para obter ganho, mas ele também vai sair assim que ele quiser realizar esse ganho. Então ele não tem nenhum compromisso em fomentar aquela empresa que ele está ali entrando no mercado de capitais, pensar no longo prazo. Não, normalmente ele quer ganhar no curtíssimo prazo. E o mês de junho não foi um mês favorável para esse tipo de entrada. E então, a gente vê realmente que foi um recurso de qualidade que não está ali, não é um recurso volátil, que vai sair a qualquer momento, assim que quiser realizar seus ganhos. Então, esse é um ponto importante. Vamos diferenciar aí investimento da aplicação financeira, embora os dois sejam chamados de investimento, tem bastante diferença. Investimento é comprar trator, comprar máquina, aumentar a capacidade produtiva no linguajar assim, econômico e macroeconômico. Mas vamos falar agora de arrecadação, Débora, porque a gente conseguiu um recorde, né, também, né, um novo recorde, o Brasil arrecadando mais do que nunca, né, e arrecadando principalmente aí de salário, né, ou seja, arrecadando aí porque as pessoas estão ganhando mais e também porque estão trabalhando mais, né, tem mais gente empregada, né? Quem diria, né, como a gente sempre fala aqui, que ter política de valorização de salário poderia reverter num futuro em arrecadação, porque afinal, se a pessoa ela ganha mais, ela consome mais, e aí a gente teve não só a massa salarial tendo uma participação importante nessa arrecadação recorde, então a gente falou de um recorde, agora vai falar de outro recorde, parece também repetição, mas não é. A gente teve uma massa salarial contribuindo muito para que esse recorde acontecesse, mas não só daí veio a arrecadação. Se a gente olhar outros pontos, as empresas também tiveram um faturamento melhor, porque as pessoas consumiram mais, e essa parcela também contribuiu para que a arrecadação fosse recorde nesse mês de junho. E teve ganhos reais, então assim, uma arrecadação surpreendeu, inclusive, e tem toda essa questão de onde veio essa arrecadação. Né? Veio de massa salarial, veio de empresas ali com seu faturamento melhor, porque as pessoas estão consumindo mais. E é o que a gente sempre fala, quem poderia imaginar, né, André? Quem poderia imaginar? A gente até tem um gráfico aqui para mostrar como evoluiu, né, a arrecadação de um ano para o outro, né? No mesmo período do último mês, do último ano, em junho, a gente arrecadou 183,9 bilhões e agora a gente arrecada 203,6 bilhões nesse mês aí de junho de 2024. Com isso acumulado no ano, que estava em 1,11 bilhões, agora já chega em 1,232 bilhões de reais arrecadados. Da onde está vindo essa arrecadação? Se a gente vê, teve aumento na arrecadação da indústria, quase 2% em comparação ao mesmo período no ano anterior. A massa salarial é aquela que está conseguindo os melhores resultados, tem um aumento de mais de 10% aí do arrecadado, justamente pelo fato aí de que o emprego está melhor, a renda está melhor, então a arrecadação sobre esse tipo de bens também está melhor. Aumentou bastante a arrecadação no consumo de bens nesse mês, 5% aí em relação a impostos vindo aí de bens. Então também mostra que o comércio também está melhor, então as pessoas estão comprando mais, isso aí melhorou bastante aí a arrecadação. E você teve 2 pontos aí. No ano, a arrecadação dos importados está caindo, a gente está importando menos. Lembrando que a taxa das brusinhas começa a valer agora, então não tem nada a ver aí esse negócio aí da taxa das brusinhas com o aumento da arrecadação, né? Então, nem está sendo cobrado esse imposto. Mas teve um aumento nesse mês, se a gente for fazer uma ligação com o último assunto, de 15% aí de arrecadação com impostos aí sobre importação. Justamente o que está acontecendo? Você tem empresas brasileiras comprando bastante maquinário e equipamento aí para realizar investimento aqui
no país. Então, esses 15% vão falar, as taxas das brusinhas. Não está nem sendo cobrado ainda a taxa das brusinhas, então não é isso que está acontecendo. Então, esse aí foi a arrecadação. Então, o brasileiro está ganhando mais. E lembrando, assim, né, o gasto de um é a renda do outro. Tem um negócio chamado multiplicador, né, que quando uma pessoa gasta, ela está gerando renda para outra pessoa. E essa renda vai ser gasta, e esse gasto vai gerar renda para outra, e assim fazendo com que o dinheiro gire. Então, você pode falar aí que R$1 pode virar 3, 4, 5 reais aí no futuro, né? E todos esses gastos têm impostos, então geralmente esses impostos, parte deles aí são revertidos. Então esses gastos acabam voltando para o próprio governo. Que mágica, né, Débora? Que mágica. Pois é, não é feitiçaria. É economia, né? Isso já existe, essa teoria já existe há muitos anos. Inclusive, André, tinha uma dúvida aqui, acho que você já respondeu bastante, é efeito do Haddad? Não é efeito do Haddad, porque como o André falou, não tem aí a cobrança, não é das brusinhas que está vindo a arrecadação federal, gente. Não é também de onde vai vir o grande montante. Agora, quem contribuiu também foi o começo ali da taxação de alguns fundos exclusivos, né? Então tem esse ponto de arrecadação, isso sim. Mas as brusinhas ainda não, mas longe ainda também, como eu sempre falo, a gente tinha que buscar outras fontes aí. Não vou entrar nesse debate, mas taxar grandes fortunas com certeza seria algo mais positivo. Vamos falar daquelas lojas de conveniência que, se você olhar para o lado, tem uma na sua esquina, daí se você andar mais 2 esquinas tem outra, né? Que é a Oxo, né? Não, é Oxo. É Oxo, pelo amor de Deus. Então, tem um monte de problemas aí, né, em relação a Oxo, a exploração do trabalho, assalto. Então, Débora, o que você pode trazer para a gente aí sobre a situação do Oxo, né? Por que eles conseguem abrir tanta loja? O Oxo, Oxo, ou até Oxente, como diz aí o nosso querido Farinati aqui da nossa produção, é uma coisa que vem se multiplicando muito, né? Para quem vê essas lojas aí, às vezes você vê, em uma esquina tem uma, na outra esquina tem outra. Se você molhar um Oxo, é capaz dele se multiplicar que nem um gremlin, assim, eles estão assim se expandindo muito. E eles têm uns preços bem competitivos se você for comparar com comércios locais. Então, o primeiro ponto aqui, eu não vou nem entrar ainda nesse ponto da jornada de trabalho, eu vou entrar nesse segundo ponto depois, porque uma coisa está muito ligada à outra. Então, eles têm toda uma questão ali de terem preços mais baixos. Então, as pessoas já sentem atraídas, e eu também vou entrar no assunto que eles só têm ultraprocessados sendo ali comercializados. Mas vamos pensar que eles têm preços mais baixos e com isso, com toda essa difusão que eles têm empresas, eles têm por trás a Raizen, né? E eles têm por trás a Fenza. Então, tem 2 empresas grandes ali por trás do Oxo. E aí, eles estão com essa super expansão em São Paulo, quebrando todos os mercadinhos, comércios locais que não conseguem ter a mesma competitividade. Esse já é um ponto. Então, eles estão dizimando comércios pequenos e locais em vários pontos das cidades que eles estão se expandindo e a perspectiva é que eles se expandam ainda mais. Então, evitem molhar o Oxo para ele não se reproduzir. Mas a gente tem ainda um outro ponto. Por que eles conseguem ter essa margem de lucro grande, tendo ali um preço tão baixo, conseguindo ter aí essa concorrência, quebrando vários comércios que acabam, né, tendo ali de concorrência ao redor deles? A resposta está na própria manchete aqui. Superexploração e longa jornada dos trabalhadores. Eu não sei se vocês já foram a uma loja dessas, eu fui uma vez só porque eu não tive muita escolha, era a minha única opção aberta naquele momento, eu queria comer alguma coisinha e tinha uma fila absurda, porque todo mundo só tinha aquela opção também, então estava uma fila absurda. E o caixa, que não é só caixa, ele cuida do banheiro, ele cuida da chave do banheiro, ele esquenta o salgado, ele pega o pãozinho que fica em outro lugar. E ele também é caixa, ele faz todos esses trabalhos sozinho, abre e fecha a loja provavelmente. E além de tudo, além de ter essa super exploração, essa jornada de trabalho de cuidar da loja sozinho, o Oxo ainda está sendo muito aí visado para assaltos. Então a pessoa não só está sendo super explorada numa situação precária de trabalho, é uma condição ali, né, que ele tem que atender todos esses pontos sozinho e ainda tem que ter medo
de assalto, né? Então, eu nem vou entrar nesse medo de assalto, mas sim como é que o OXXO, né, OXXO, consegue esse preço mais baixo. Bom, se ele só tem um funcionário e talvez vai 2 para revezar ali, né, se tiver, ele vai conseguir baixar muito o custo, vamos pensar, trabalhista dele, e aí ele vai conseguir aumentar a margem de lucro jogando os preços para baixo, aí aumenta a procura por aquele produto mais barato, ele vai vender mais num preço para baixo e não tem concorrência realmente que aguente. Mas é sempre nas costas de um trabalhador explorado que está ali fazendo das tripas coração para tentar atender todo mundo e aumentar a margem de lucro no final dos 2 controladores principais aí da rede de mercadinhos abertos 24 horas por dia nas cidades. E a gente vê essa expansão mesmo, e isso também é um fruto de desse modelo exploratório dessas lojinhas, né? São normalmente lojas pequenas, parecem ali mais de conveniência, então é ali para uma compra mais rápida. E aí às vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu vou pagar mais caro numa bolacha num salgadinho num lugar se eu posso pagar mais barato lá? Então as pessoas também são colocadas nessa situação, vão acabar escolhendo esse modelo para consumir, porque acaba sendo um valor menor para elas também não querem pagar mais caro, e isso vai retroalimentando esse sistema todo, e aí não vai ter para ninguém. Eles vão realmente se expandir e onde eles passarem vão acabar quebrando toda a concorrência. Vamos agora então, né, para falar da abertura de mercado aí, porque não dá para explicar também a abertura de mercado sem o PCE, né, que saiu essa manhã, né? Isso daí já está influenciando as bolsas por todo mundo, né? Então você preparou até os gráficos aí, né? Então vamos explicar aí para a nossa audiência o que está acontecendo aí para a gente já fazer a nossa abertura de mercado. Bom, vamos lá. PCI, na tecla SAP, Índice de Gastos com Consumo dos Estados Unidos. Então, é um índice de inflação de gastos com consumo pessoal, ele sai junto, né? Esse índice de inflação sai junto a outros dados de renda e consumo nos Estados Unidos. E essa métrica ela é muito utilizada pelo Banco Central dos Estados Unidos para a tomada de decisões em relação à política monetária. Então, é um índice muito utilizado para acompanhar a inflação pelo Banco Central. Então, esse dado era super esperado a semana toda. Ontem saiu a prévia trimestral, ele sai um pouco antes, mas é uma medição um pouco diferente. E hoje saiu a medição do mês de junho, que era realmente muito aguardada. E a gente vê aqui uma desaceleração quando olhamos para o gráfico, né? Quando nós olhamos para o gráfico, a gente consegue ver essa desaceleração nítida nos últimos 12 meses do índice de gastos com consumo nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha essa linha verde que está em cima, a gente está falando do núcleo do índice de gastos com consumo. O que é núcleo? É um índice de preços que exclui os preços mais voláteis. Então, exclui energia, exclui alimentação. Né, excluem os preços mais ali, que oscilam mais. Então, a gente vê que ele sai de 4,20 em junho de 2023, tem uma queda bem forte até o mês de março. Em abril, na verdade, ele tem uma queda até fevereiro, em março ele dá uma pequena altinha ali, depois ele volta a cair, fica praticamente estável. E no próximo gráfico a gente vai ver que ele está realmente estável e o núcleo sai de 4,20 para 2,60. Não precisa passar ainda, gente, eu já chamo. A gente está aqui no PCI cheio, que aí considera todos os preços, inclusive os mais voláteis. A gente tem uma saída de 3,30 e aí uma queda acompanhando ali o núcleo, fica estável, não tem aquele pico em março e aí ele decai e agora em junho chega a 2,5. Então a gente vê um declínio aí bem considerável e bem visível olhando o gráfico de linhas aqui do índice de gastos com consumo. Agora sim, vou pegar o comparativo só para vocês entenderem que ele realmente está estável em relação ao mês passado e não surpreendeu muito, né? Então, não foi uma surpresa negativa ou positiva, se a gente for pensar positiva no sentido de ficar acima da expectativa e negativa de ser aí um índice de inflação acima do que se esperava. O núcleo do PCI mensal ficou em 0,20, a expectativa era 0,20 e ele saiu de 0,10. Quando a gente olha o PCI cheio, né, o índice de gastos cheio, ele fica em 0,10, está ali em 0,10, a expectativa era 0,10 e ele tinha ficado zerado. Mas quando a gente olha, né, aqui os gráficos em relação ao ano anterior, então aqui a variação anual do núcleo e do PCI, a gente vê que ele tem uma desaceleração de maio para
para junho, dentro da expectativa, sai de 2,60 para 2,5, e o núcleo, aquele que está retinho ali, realmente está, porque saiu de 2,60, ficou em 2,60, a expectativa era até um pouquinho menor para o núcleo, mas ele ficou praticamente zerado, a expectativa era até que ele tivesse ali algum movimento mais suave em relação aí aos índices, os preços menos voláteis, excluídos aí os preços voláteis. Então a gente vê que ele não surpreendeu, ele ficou dentro do esperado e ele trouxe um reforço para aquelas expectativas de que os juros nos Estados Unidos comecem a ser cortados em setembro. Inclusive, ontem, aquele monitoramento do CME Group, que a gente sempre traz em semana de super quarta, em semana de decisão de juros, ele já aponta para 100% de probabilidade de corte de juros nos Estados Unidos em setembro. Isso deve trazer um fôlego tanto para as moedas emergentes, quanto aí para os ativos, né, de bolsa de países emergentes, incluindo aqui nosso Brasil. Então, vou colocar aí na tela para vocês o giro de mercado, porque uma coisa está muito ligada na outra. Então, a gente vê as treasuries de 10 anos, então os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos com vencimento para 10 anos, caindo mais um dia. Hoje caem com força aí 1,09% nesse momento, então estão em mais um dia e continuam nessa trajetória de queda. E hoje o nosso DI futuro, que vem escalando por uma questão fiscalista do mercado financeiro e pressões do mercado financeiro em relação a corte de gastos, hoje não está indo na direção contrária das treasuries. O nosso DI futuro, as nossas expectativas para os juros no futuro, estão caindo também 0,90. Isso já traz um fôlego para as bolsas de uma forma geral. Então, o nosso Ibovespa sobe 0,40, a Nasdaq, que tem mais sensibilidade a movimento de juros por ser uma bolsa intensiva de tecnologia, sobe 0,83, e o S&P 500, também aqui motivado por expectativas de resultados trimestrais, sobe 1,12. Quando a gente vê o Nikkei 225, já falei, ele ficou no terreno negativo, mas o Xangai Composto foi na mão ali da maioria das bolsas asiáticas com alta de 0,14. O que acontece se a gente tem uma queda nas treasuries além do apetite pelo risco? Normalmente, as moedas também acabam se fortalecendo frente ao dólar, que é o que justamente a gente está vendo hoje. O DXY, que é o índice que mede ali o dólar frente aos pares, cai 0,05, está bem perto da estabilidade, não está com uma queda acentuada. E o dólar frente ao real também se desvaloriza mais do que o dólar frente aos pares. Isso gera um movimento até esperado, porque o dólar o real é uma moeda de país emergente, exportador de commodity, normalmente se favorece nesse cenário. Então a gente tem uma queda de 0,14 no dólar frente ao real. E o petróleo Brent hoje não traz apoio nenhum para o nosso Ibovespa, então o nosso Ibovespa poderia estar melhor se a gente não tivesse uma queda de 3,36% no preço do petróleo Brent, que tem um peso importante na nossa bolsa. Então, apesar da queda nas commodities, principalmente commodities aí, como energéticas ou o petróleo, não trazem reforço e mesmo assim o Ibovespa está subindo 0,44 hoje, seguindo essa esteira positiva que a gente vê no exterior durante o dia e mesmo antes da abertura a gente já estava vendo esse movimento. Débora, domingo, hein? Domingo a gente vai ter a super aula aí do Eduardo Moreira aí, que vai ser a aula inaugural, aberta e gratuita do Empreendedor Mestre, segunda turma, gente. A gente sabe aí o grande sucesso que foi o Despertar Empreendedor aí, que quase 4 mil pessoas foram lá no Vibra durante 3 dias aí, curtiram, todo mundo adorou. E agora a gente vai abrir a segunda turma aí com essa aula inaugural aí do Edu, né, que é a Hackeando o Sistema, que tem tudo para ser a aula mais subversiva aí que o Edu já gravou, gente. Então, você sabe aí que a gente não é coach de fim de semana, então pode ficar tranquilo que é um curso com segurança e garantia do ICL e vocês podem se inscrever aí pelo link aí, iclmercado.com.br, para ver essa aula inaugural e ver aí se vocês se animam aí para participar aí desse Empreendedor Mestre, que é um sucesso, gente. Então, 2 dias aí, iclmercado.com.br, clica lá que aparece o link, que aparece o sininho lá para vocês aí no YouTube, e o YouTube vai lá e avisa vocês quando for a hora, gente. Imperdível. E agora, Débora, deixa que eu anuncio, né? Porque nossos vizinhos aqui hoje, a Débora vai sair aqui correndo e vai lá fazer parte do rolê série com o Guga Noblar e com a Roberta Garcia, né? Eu não sei se eu vou
agregar algo ou baixar o nível do rolê, vocês vão descobrir daqui a pouco, porque não tive nem muito tempo de me inteirar, então vai ser tudo mesmo na base do react, na base da surpresa, porque eu estava aqui já no estúdio, então vou correr para lá, vamos estar junto na próxima 1 hora, então eu vejo vocês daqui a pouquinho. Mas segunda-feira tem mais Mercado e Investimentos. Gente, eu volto na segunda e a Débora volta daqui a 2 minutos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijão. Faltam só 2 dias para a data tão aguardada. 28 de julho, um domingo, 8 horas da noite, a aula inaugural da nossa segunda turma do Programa de Formação em Empreendedorismo e Negócios Empreendedor Mestre, programa com os maiores professores e professoras do Brasil e que tem a primeira aula aberta, gratuita, pública, para todo mundo poder assistir. E uma aula cheia de conceito prático para você poder aplicar na sua vida, para o seu negócio, para a sua caminhada empreendedora, que eles vão fazer muita diferença. Um abraço e até breve, hein?